Imagina um inimigo tão lento, tão preguiçoso, mas que por séculos foi capaz de separar famílias inteiras, expulsar pessoas das cidades e carregar um estigma tão forte que o seu nome original foi banido oficialmente do Brasil. Pois é, hoje a gente vai falar de um dos maiores tabus da história da medicina, a hanseníase. E já vou te adiantar, isso não é coisa do passado. A hanseníase ainda está presente e muito no nosso Brasil. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te apresentar o verdadeiro personagem central, o grande vilão dessa história. Seja bem-vindo ao canal Doutor Descomplica. A história de hoje começa com o Mycobacterium lepre, também chamado de bacilo de Hansen, nome dado em homenagem ao médico norueguês Gerhard Hansen, que descobriu esse bicho lá em 1873. Vamos imaginar como é esse bacilo de Hansen? Para isso, quero que você pense num bicho preguiçoso, lento, vagaroso. Dentre as características desse bicho estão alta infectividade, baixa patogenicidade e baixa virulência. Fique tranquilo que eu vou traduzir para você. Se você tiver contato prolongado com alguém infectado, há um risco grande de transmissão, há um risco grande desse bicho entrar no seu corpo. Essa é a ideia da alta infectividade. Agora, mesmo que ele entre no seu corpo, ele quase nunca causa doença. Isso porque ele tem uma baixa patogenicidade. Lembra que ele é preguiçoso? Por fim, se reproduz lentamente, o que significa uma baixa virulência. Então essas são as três características principais de início. O vilão da nossa história também adora um friozinho. Esse bicho tem uma preferência por regiões frias do nosso corpo. Por isso que dizemos que ele é termossensível. E aí já fica a primeira dica. Se ele curte o frio, onde que você acha que ele vai se alojar? Qual é o lugar preferido no nosso corpo? Você acha que vai ser na cavidade abdominal? Lá junto com o nosso intestino, na parte interna do corpo, bem quentinho? Não. Na cavidade torácica? Também não. Pense em algo mais externo. Algo em contato com o meio externo que gere regiões mais frias, como por exemplo a pele e os nervos periféricos. Nervos periféricos nada mais é do que os nervos da periferia, os nervos que estão mais próximo da região externa. Esses são os dois alvos principais da hanseníase. Então grava isso. O bacilo de Hansen mora na pele e no nervo. Pele-nervo, perinervo. Mas doutor, descomplica. É fácil pegar hanseníase? Bom, a transmissão acontece pela via respiratória, mas exige um contato direto e prolongado com pessoas bacilíferas. Ou seja, quem tem muito bacilo e está eliminando no ar. E esse contato não é um aperto de mão, não é um encontro casual. São pessoas que convivem na mesma casa, dividem os mesmos espaços diariamente por bastante tempo. E mesmo assim, ouça com atenção, apenas 10% da população mundial é realmente suscetível à hanseníase. O que isso quer dizer? Que ter contato com o bacilo não é suficiente. Você também precisa ser suscetível. O seu sistema imune, seu sistema de defesa, precisa permitir que ele se instale. E eu já vou te explicar o porquê. Agora, reforçando mais uma vez aquela ideia de que ele é um bichinho lento e preguiçoso, o seu tempo de incubação varia de 2 a 7 anos. 7 anos, sim. Você pode ter tido contato com a bactéria há 7 anos e só agora apresentar os sintomas. Esse tempo longo dificulta demais a identificação dos contactantes, ou seja, quem transmitiu a doença, e contribui para o mistério e medo que sempre cercaram a hanseníase. Bom, aqui a gente entra num capítulo triste da nossa história, já que a hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade e existem registros de lesões compatíveis com a doença em papiros egípcios, textos hindus e relatos bíblicos. Na Bíblia, uma das passagens mais marcantes está em Levítico, abre aspas, o leproso vestirá roupas rasgadas, deixará o cabelo desarrumado e gritará, impuro, impuro. Isso era a lepra, sinônimo de impureza, sinônimo de exclusão. E essa visão atravessou séculos. Aqui no Brasil, pacientes com hanseníase eram internados à força em colônias isoladas, os chamados leprosários. Um dos maiores leprosários era a colônia Santa Isabel, localizada em Betim, Minas Gerais. Mais de 4.000 pessoas viveram lá sob isolamento compulsório, separadas da sociedade, dos amigos, da própria família. A marginalização era tão intensa
a exclusão deles era tamanho que a colônia funcionava como uma cidade, com hospital, escolas, igrejas e até moeda própria. E pior, cerca de 40 mil crianças foram afastadas dos pais com hanseníase e colocadas em abrigos. Muitas dessas famílias só se reencontraram décadas depois, outras nunca mais. E foi só em 1995, com Fernando Henrique Cardoso, que o termo lepra foi banido oficialmente dos documentos brasileiros. A doença passou a se chamar hanseníase, para tentar quebrar esse ciclo de estigmatização. Mas a ferida social ainda não cicatrizou por completo. Lembra que só 10% das pessoas adoecem? Isso acontece porque a chave dessa história não é só o bacilo. É a relação do sistema imunológico, seu sistema de defesa, com o bacilo de Hansen. Você pode imaginar que essa briga vai acontecer de duas formas. Ou seja, seu sistema de defesa vai escolher um dos 2 batalhões disponíveis. De um lado, o batalhão da resposta celular, liderado pelos linfócitos T, a famosa resposta TH1, que forma um cordão de isolamento ao redor da bactéria. Na medicina, a gente chama esse cordão de isolamento de granuloma. Esse exército é bom, ele segura bem o bicho, consegue encurralar ele, não deixando que ele se espalhe. Na maioria das vezes, esse exército é capaz de acabar de vez com o bicho. Do outro lado, nós temos a resposta humoral, o exército dos anticorpos, a chamada resposta TH2. Só que, infelizmente, essa tropa não dá conta. Ela até tenta, mas o bacilo de Hansen acaba fazendo a festa, acaba se multiplicando de forma importante. E é justamente esse embate que define qual forma clínica da hanseníase vai aparecer. Sobre como a hanseníase se manifesta no corpo, bem, tudo começa na forma indeterminada. Nessa forma indeterminada surge uma mácula hipocrômica, o que significa uma manchinha na pele mais clara do que a cor normal da pele, com alteração de sensibilidade. Ou seja, você não sente o toque, não sente dor, não sente calor, não sente frio. Essa lesão, inclusive, pode passar despercebida, mas representa o primeiro sinal. A boa notícia é que, em 70% dos casos de hanseníase indeterminada, o corpo ainda vence sozinho, consegue se livrar do bacilo de Hansen. Mas 30% evoluem para formas mais definidas, as formas clássicas da hanseníase, que são 3, a forma tuberculoide, a forma virchoviana e a forma dimorfa. De um lado, temos a forma tuberculoide. Nessa situação, o batalhão celular é que está brigando. Ou seja, o bacilo não consegue se espalhar. Por isso surgem poucas lesões, lesões que são bem delimitadas, lesões em placas, que podem ser eritematosas, o que significa que são vermelhinhas, ou lesões esbranquiçadas. E a baciloscopia costuma ser negativa, já que não tem bicho visível no microscópio. Porque lembra, aqui o sistema imune não deixa o bicho crescer. Do outro lado, no outro espectro, temos a forma virchoviana. Aqui o corpo escolheu o exército errado, escolheu o batalhão moral. Por isso, o bicho se espalha, se infiltra, se multiplica, ele vai fazer a festa. O resultado disso são lesões infiltradas, lesões numerosas e difusas. Pode parecer o que chamamos de face leonina, quando o rosto fica deformado, espesso, como se estivesse inchado. E a baciloscopia é positiva, já que o bicho está por todo lado. Por fim, temos a forma dimorfa ou forma borderline, que é o meio do caminho. Então aqui nós temos lesões em número intermediário, mais numerosas do que na forma tuberculoide, geralmente bem delimitadas, e a baciloscopia costuma ser positiva. Agora, de forma geral, quando o tratamento não é feito, a hanseníase pode evoluir e deixar sequelas, principalmente nos nervos, causando perda de sensibilidade permanente, fraqueza muscular e até deformidades nas mãos e nos pés, como a famosa garra hansênica. E o diagnóstico, doutor Descomplica? Bom, você precisa lembrar de 2 palavras, pele e nervo. Isso quer dizer que a nossa busca será por lesões de pele e alterações nervosas, como por exemplo, lesões com perda de sensibilidade, ou seja, nessa lesão não há percepção do toque, você não vai sentir dor, frio ou calor. Pode ocorrer também espessamento dos nervos periféricos, como nervo ulnar, nervo fibular, o auricular. Pode haver queda de pelos no local da lesão, ausência de suor naquele local. E assim,
A baciloscopia pode ajudar, mas no Brasil, onde a doença ainda é endêmica, o diagnóstico costuma ser clínico, buscando por essas alterações de pele e nervo que conversamos. Inclusive, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, atrás apenas da Índia. Mas fica o recado. Caso você esteja suspeitando de hanseníase, sempre procure o atendimento médico. A boa notícia é que a hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito pelo SUS. O primeiro remédio usado nessa batalha contra o bacilo de Hansen foi a dapsona, e com o tempo o esquema foi ficando mais eficaz. Hoje, o tratamento é a chamada poliquimioterapia, um conjunto de medicamentos que atacam o bacilo por meses. Mas antes, precisamos classificar os pacientes em dois grupos, paucibacilar e multibacilar. O paucibacilar é aquele que tem pouco bacilo. É a situação em que você vai ter até no máximo 5 lesões e a baciloscopia necessariamente negativa. Agora, o multibacilar, pensa multibacilar muito bacilo. É a situação em que você vai ter mais de 5 lesões ou a baciloscopia positiva. A diferença entre esses dois grupos está principalmente na duração do tratamento. Por isso que precisamos dividir, porque o esquema de medicamentos é o mesmo. O que muda é a duração. Então olha só, se for paucibacilar, pouco bacilo, o tratamento leva em média 6 meses, podendo se estender até 9 meses se houver alguma intercorrência. Já nos casos multibacilar, o tratamento é um pouco mais longo, leva cerca de 12 meses, podendo chegar até 18 meses se necessário. E a famosa poliquimioterapia é uma combinação de 3 medicamentos, que são administrados de 2 formas distintas. Uma parte é a chamada dose mensal supervisionada, que é aquele comprimido que você toma uma vez por mês, lá na unidade de saúde. E ela é dita supervisionada porque o profissional de saúde vai garantir que você tomou o mesmo medicamento. E a outra parte é o que a gente chama de dose diária, que são os comprimidos que você leva para casa e precisa tomar todos os dias, certinho, sem pular. Mas afinal, qual é o trio de medicamentos que vai acabar de vez com o grande vilão da nossa história? Rifampicina, dapsona e clofazimina. A rifampicina na dose de 600 mg, uma dose supervisionada. A dapsona, 100 mg, uma dose supervisionada e 100 mg na dose diária. Já a clofazimina, 300 mg na dose supervisionada e 50 mg na dose diária. Tudo isso vem já organizado pelo SUS numa cartelinha com os comprimidos e a orientação certinha de quando você deve tomar cada um. E o mais importante, logo nas primeiras doses, a pessoa já deixa de transmitir a doença. E os contactantes? Bem, todo mundo que mora ou morava com alguém que tem hanseníase deve ser avaliado. Se não tiver sinais de doença, se não tiver sinais de alteração na pele e nervos, pode receber reforço da vacina BCG. Isso mesmo, a BCG, que apesar de ser contra a tuberculose, protege parcialmente contra a hanseníase também, porque os dois bacilos são parentes, são 2 micobactérias primas, podemos dizer assim. E chegamos ao fim dessa batalha, de uma história pesada que carrega preconceito, abandono e medo. Mas a hanseníase é também uma doença com tratamento, com cura e com acolhimento. E quanto mais a gente entende sobre ela, menos a gente julga, mais a gente cuida. E esse foi mais um vídeo do Doutor Descomplica, onde a medicina é explicada como deveria ser, com simplicidade de um jeito divertido. Se você curtiu esse conteúdo, a melhor forma de retribuir é deixando o like, compartilhando com alguém e, claro, se inscrevendo no canal. Porque ainda temos muitas outras histórias e batalhas do corpo para entendermos juntos. Te vejo no próximo vídeo.